Muito bom dia, a partir de agora tem o Hora Geral e nós estamos na quinta-feira, hoje dia 17 de julho. E abrindo o Hora Geral, uma informação importante aos nossos telespectadores. Agora há pouco, por volta das 6h22 da manhã, aconteceu um acidente envolvendo duas carretas no quilômetro 54 da Via Anchieta, sentido litoral. Houve colisão entre os dois veículos. A Ecovias ainda não tem informações sobre as vítimas. As duas faixas estão bloqueadas. O ponto que apresenta congestionamento é na altura de Cubatão. Os motoristas terão que fazer o retorno pela Padre Manuel da Nóbrega e seguirem até o quilômetro 277. E chegam até o quilômetro 271, tendo o acesso à Anchieta. Então você já imagina como que está o trânsito nesse momento. Então, abrindo o Hora Geral, já informando os nossos telespectadores com relação a esse acidente que ocorreu agora há pouco, por volta das 6h22 da manhã. E hoje é comemorado o Dia do Submarinista, que é o profissional da Marinha que faz parte do comando da Força de Submarinos de todos os tripulantes de um submarino. Às vezes a gente não sabe, né? E a gente acaba descobrindo, se informando, porque a informação é fundamental. Site euestoucomvocê.com.br, para que você possa obter mais informações. Temos também o e-mail, que é horageral@euestoucomvocê.com.br e o telefone, que é o 3041-6777. Já na abertura do programa, vou convocar o meu amigo Ronaldo Serápicos, que está aqui à minha direita. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bom, prazer revê-lo aqui no Hora Geral. Prazer é meu de estar de volta aqui com você e com seus telespectadores. Ronaldo, na última vez que esteve aqui, a gente estava naquela expectativa da Copa. É verdade, é verdade. Que fiasco, hein? O fiasco do lado do futebol, né? Do lado da Copa, acho que o Brasil saiu bem. Em termos de evento, o Brasil, apesar do pessimismo interno e externo, o Brasil saiu bem. Então, a seleção, infelizmente, nem tanto. O que é interessante também, Ronaldo, rapidamente na abertura do Hora Geral, é que nós pensávamos que o sistema aéreo poderia dar pane. Não houve nenhum tipo de problema. É verdade. Houve, inclusive, elogios com relação aos estádios, apesar do superfaturamento, do ágio, entendeu? Nesse caso, ou seja, em termos de infraestrutura, nós não ficamos devendo muito. Pelo menos é o que a gente ouviu. Como evento, o Brasil passou, né? Tirou nota boa, passou. Agora, os problemas de infraestrutura do Brasil, na verdade, foram meio que escondidos, né? Então, pouca gente viajou, viajou na época da Copa, isso favoreceu as estradas, favoreceu os aeroportos. Então, a gente continua tendo problemas no dia a dia, né? Antes da Copa, eu me lembro de uma entrevista do Klinsmann, técnico da seleção americana, que dizia que levou 6 horas para sair do aeroporto de Salvador, antes da Copa. Durante a Copa, Salvador não teve problemas no aeroporto. Então, na verdade, os problemas do Brasil não são durante a Copa, são no dia a dia. E agora nós temos que voltar a trabalhar para resolver esses problemas. Bom, não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral a partir de agora, em nome de Nita Alimentos. Com Nita é muito mais gostoso. Vamos conhecer as manchetes dos principais jornais desta quinta-feira. Daqui a Folha de São Paulo, como destaque, governo dos Estados Unidos impõe sanções mais duras à Rússia. Crise na Ucrânia motiva medida. Putin recebe notícia durante visita ao Brasil. E ali o Putin, parece que ele tropeçou, né? Ali nós temos... foi um encontro que aconteceu, acho que em Fortaleza, né? Isso, são os BRICS, né? Os países emergentes. Agora, aquela que está ao lado do Putin, ao lado direito dele, é a Cristina? Eu realmente não estou vendo. Tem a legenda aí, daqui não dá para ver. Então, eu garanto para você que não é a Angela Merkel. Mas... Pode deixar a foto. Até porque... eu garanto que não é a Argentina não faz parte do alemã. BRIC, né? Não. Então, deixa eu ver ali a foto. Entre Dilma, ela mesmo, e Cristina Kirchner, Vladimir Putin se ajeita para a foto da cúpula dos BRICS. Porque o Unasul A Unasul participou do evento. Exatamente. Agora, lógico, meu amigo Ronaldo, que muita gente nem imagina... Desculpa, as pessoas elas não têm conhecimento do que significa o BRICS, o que ele pode ajudar o nosso Brasil, mas muito rapidamente nós sabemos que se tratam de países emergentes. Sim. E foi aí criado, inclusive, um banco com um saldo significativo de 50 bilhões de dólares. A minha maior preocupação, né, é justamente saber
inclusive o nosso amigo, o Fábio Pereira Ribeiro, né? Pereira Ribeiro. Ele mesmo colocou na postagem que vamos ver se o BRICS, em outras palavras, né, se ele vai atender às necessidades ou ele vai minguar. Porque quando você envolve países emergentes e uma cifra, quais serão as prioridades para que esse dinheiro possa ser utilizado em prol desses países, por exemplo? O professor Fábio é o especialista nessa área de política internacional. Mas o que a gente pode falar para o telespectador entender o que é isso, né? Você já deve ter ouvido falar do G8, Sim. Né, do G20. O G8 em especial são os grupos formados pelos países mais ricos do mundo. Esses grupos começaram a se reunir justamente para criar políticas, meio que para dar uma de xerife do planeta, né? Olha, aqui pode ter guerra, ali não pode ter guerra, mas principalmente para formar uma coalizão econômica que buscasse o equilíbrio entre essas potências. E nesse equilíbrio das potências, os emergentes sempre entraram pelo cano, sempre tiveram dificuldade para receber empréstimos, financiamentos, para investir em infraestrutura, etc. Então, quando esses países começaram a ter força, Brasil, Rússia, Índia, China e agora a África do Sul, os BRICS, quando esses países começaram a ter um salto nas suas economias e começaram a aumentar a capacidade econômica da sua população, eles resolveram se reunir para também criar um bloco semelhante aos blocos dos países mais ricos, para também criar políticas internacionais buscando esse mesmo equilíbrio. Só que, evidentemente, que os objetivos dos países mais ricos e dos BRICS são diferentes. Enquanto os países do primeiro mundo eles querem continuar no primeiro mundo, nós queremos chegar lá. Então, daí a ideia de criar um banco que faça o contraponto ao FMI, que é o Banco dos Países Ricos. Que é o Fundo Monetário Internacional. Que no Brasil ficou sob o seu jugo durante tantos anos, porque a ideia do FMI era o conta-gotas dos países em desenvolvimento, né? Você dá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, depois fica cobrando juros, e que se aquele país não se adequar à minha ideia de política econômica, eu fecho a torneirinha. Entendi. Então, o BRICS, com a ideia de criar este banco, ele justamente vai contra esta ideia do FMI, de fechar a torneira quando o país não agrada, mas principalmente de criar investimentos de infraestrutura, porque todos esses países que nós comentamos, até a poderosa China, todos esses países têm grandes problemas de desigualdades sociais muito grandes. Índia, por exemplo. Brasil, China. Né, o Brasil é um grande exemplo, né, das desigualdades sociais. É um lado muito rico, produtivo, industrializado, e um outro lado pobre, favelado, miserável às vezes. E essa realidade a gente não precisa muito longe, nós temos aqui na nossa região. Sim, sim. Então todos esses países têm em comum isso, né? A Rússia tem uma pobreza enorme também. E por outro lado, todos eles têm dificuldade em infraestrutura com o grande crescimento que tiveram nos últimos anos. Então, eles não têm portos suficientes, não têm aeroportos suficientes, não têm estrutura. Tirando a União Soviética, a ex-União Soviética, agora a Rússia, que tem uma boa infraestrutura ferroviária, e a Índia, porque recebeu lá os investimentos dos ingleses antes da independência, os outros países todos têm grandes dificuldades de modais internos. Eles não conseguem, no caso do Brasil, não conseguem nem escoar a sua produção interna para fazer uma exportação a custo mais privilegiado. Então, essa é a razão desses encontros e da criação desse fundo que vai substituir o FMI para os países emergentes. Vamos continuar com as manchetes? Deixa eu ver aqui a outra parte da Folha de São Paulo. Tem ali, Aécio diz que vai aprimorar programas sociais petistas. Eu vejo nessas manchetes e também nas posturas dos presidenciáveis, meu amigo Ronaldo Terápicos, que é uma forma de dar uma beliscada e mostrar, tá vendo? Ele tem um carro 1.0, mas o meu é 1.0 e é turbo, é melhor. Ou seja, eu acho que nessa disputa entre a melhor proposta, sempre fica de lado a melhor execução. Porque a gente observa sempre em campanhas eleitorais, programas belíssimos de governo, discussões, posturas, mas na hora de chegar no poder e desenvolver, implementá-los, a decepção é outra. Faltam ideias novas e faltam compromissos sérios para serem assumidos pelos candidatos. É um candidato que se apresente e assuma o compromisso que possa ser cobrado depois de fazer tal ou tal coisa. Assumir o compromisso que vai continuar o programa que já existe, na minha opinião, pode até ser uma política defensiva, né? Se ele estivesse em primeiro lugar nas pesquisas, seria interessante. Como ele sai atrás, o candidato Aécio tem que se esforçar um pouco mais, ele vai ter que apresentar alguma novidade. Exato. Simplesmente repetir o que já existe não vai chegar a lugar nenhum. Existe uma questão nessa eleição
que é o marketing, a percepção, mas também o que se apresenta para o futuro, né? Todo mundo hoje tem na cabeça que o PT está no poder esses anos todos, está no governo todos esses anos, porque tem o Bolsa Família, porque tem o Mais Médicos, porque tem os programas assistencialistas, né? Mas não é só isso, Douglas. Então, eu acho que a oposição teve uma visão míope nos últimos anos também a esse respeito. Havia uma grande satisfação, na época que o Lula se elegeu a primeira vez, com a economia brasileira. Apesar do Plano Real, apesar dos avanços que o Brasil teve, havia um momento econômico muito delicado. Este momento que o Brasil atravessa economicamente também é delicado. E eu não vejo nenhum candidato explorar isso. A impressão que eu tenho é que os candidatos não têm alternativas para o Brasil, eles não sabem como fazer para o Brasil sair da crise, então simplesmente não falam no assunto. Mas a situação não está ótima. Lógico, o desemprego aumentou, a inflação cresceu, o brasileiro está ganhando menos do que os 2 últimos anos, a indústria parou de crescer, então a economia hoje está em dificuldades. E eu não vejo nenhum candidato falando sobre isso. Agora, Ronaldo, será que não é a falta de responsabilidade de apresentar propostas mais factíveis e, de repente, em troca disso, acaba falando aquilo que o povo gostaria de ouvir? Porque tem esses dois lados. Você precisa descobrir esse elo de ligação, né? Alguém achou que o povo gostaria de ouvir que o programa Bolsa Família vai continuar. É lógico que tudo bem, o povo, principalmente aqueles que são beneficiados com o programa, querem ouvir isso. Mas tem outras coisas que o brasileiro quer ouvir também. Tem outras coisas. Né? Você vê, a classe média tem uma infinidade de demandas, mas também a categoria C e D também tem outras demandas que o candidato não está encontrando. Você lembra lá no 2002, na campanha eleitoral, que o Lula foi eleito, que tinha de boato, que o Lula ia... Pois é. Hoje, não ia pagar dívida. A oposição enfrenta esse boato. O boato é o seguinte, olha, se os adversários da Dilma ganharem a eleição, vão acabar com o Bolsa Família. E vão acabar com os mais médicos. Então, é um boato que a oposição reclama. Que injustiça, estão fazendo boato contra nós. Mas naquela época do Lula, aconteceram boatos muito mais piores, pesados. Exato. Tinha gente que aparecia na televisão para dizer, eu tenho medo do Lula e tal. Então... Isso acabou até beneficiando, né? No final deu certo. Mas, enfim, quem está do outro lado, da oposição, quem não é governo, sofre esse tipo de situação e tem que se arriscar mais. Então, e tem que se comprometer mais. Tem que dizer com todas as letras, se eu for eleito, este é o meu compromisso. Lógico. Isso aqui eu vou executar, podem me cobrar, nunca mais votem em mim, se for o caso, apesar que eu já ouvi candidato falar isso. Teve até o Serra aqui. Serra assinou em cartório. Vou cumprir o meu mandato, aí no meio quebrou, aí também. Aí depois a classe política fica reclamando. É bom lembrar que existem políticos e políticas. Às vezes por causa de um, pensa que a classe toda... Não é assim. Então eu quero ver se algum desses candidatos, por exemplo, se compromete a reduzir carga tributária, a desonerar a folha de pagamento, né? Agora, nós estamos na iminência aí da presidente vetar uma diminuição do INSS para os empregados domésticos. Nós chegamos num ponto que o Brasil não quer mais perder nada de arrecadação. Não, nem para o empregado doméstico. Muito. Então, nem vejo ninguém se comprometendo com isso. Olha, nós vamos favorecer tributariamente aqueles que produzem mais. Ou vamos simplificar, vou assumir o compromisso de simplificar essa bagunça que é o sistema tributário brasileiro para baratear o custo de administração disso. Porque o empresário gasta muito dinheiro hoje para pagar imposto. E hoje esse sistema ele acaba propiciando a informalidade, que é danosa para o trabalhador e para o país. Sim, então tem um monte de propostas que os candidatos podem fazer, muito melhores do que essas aí de simplesmente dizer que vão manter os programas. Só lembrando, Ronaldo Serápicos e amigos do Hora Geral, que o Bolsa Escola foi criado na época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que na época foi muito criticado pelo PT como Bolsa Esmola. Lógico que o PT chegou ao governo, ele só mudou o nome, em vez de Bolsa Escola, para Bolsa Família. Mas o assistencialismo continua o mesmo. Para a gente ver, às vezes, que uma oposição fraca não faz nem cosquinha. Né? Mas eu só queria deixar claro para as pessoas, Douglas, que eu não sou contra o Bolsa Família, não. Eu acho que desde a época do discussão. Desde a época do Bolsa Henrique. Escola, desde a época que começaram a ser implantados os programas, eles existem no mundo inteiro, né? Eles são conhecidos como programas de transferência de renda, onde você tira a renda de quem tem mais, aqueles que pagam impostos teoricamente têm mais, esses impostos se transformam em
material de ajuda àqueles que têm menos condições. Então, isso existe na Alemanha, existe na Inglaterra, existe nos Estados Unidos. É transferência de renda. Num país muito pobre como o nosso, onde a desigualdade é muito grande, os programas são muito importantes. O problema desses programas é o uso eleitoreiro que se faz deles, né? É você prometer na campanha, se eu for eleito, vou aumentar o seu Bolsa Família. Aí, opa! Se eu for eleito, vou manter, vou pagar mais do que ela vai pagar. Então, esse uso eleitoreiro é que é o equivocado. Agora, os programas, eles deviam ser lei no Brasil. Esses programas de transferência de renda não deviam ter esses nomes bonitinhos de marqueteiro, devia chamar Programa de Transferência de Renda, que é um nome bem feião para ninguém usar ele, e ser lei. Obrigatoriamente, o governo teria que transferir uma parte da sua receita para os que precisam mais. E aí ninguém usava isso em eleição nenhuma. Vamos continuar com as manchetes. Aqui, os jornais locais. Tem o Estadão ainda. Apesar da inflação elevada, o Banco Central mantém juros em 11%. Sem teto pedem moradia e telefone. O Ronaldo, esse é um outro aspecto. Tem como colocar outra parte aqui do estado de São Paulo? Isso ali. A gente vê o MST, né? Que agora tem um T a mais, né? Tem vários, subdividiram, tem exatamente. Eu estou vendo uma grande movimentação deles desde o meio do ano passado, daquelas manifestações por causa do passe livre, por exemplo. Agora, a gente sabe que o problema de moradia é um problema que todos os municípios têm. Aqui na nossa região, a gente tem um grande problema. Só que esses movimentos, eles estão sempre atrelados a um partido político. Sim. E aqui eu não vou citar quais são, né? Você acha que esse movimento ele acaba criando força por causa do ano eleitoral? Sim, ou eles têm alguma ideia de cobrar alguma proposta dos presidenciáveis, por exemplo? Não acredito. A verdade é a seguinte, esses programas, esses movimentos, nunca apresentaram uma proposta concreta para se transformar em política. A proposta desses movimentos basicamente é o seguinte, olha, eu escolhi essa terra, eu quero ela. Porque ela está ociosa, porque ninguém pega, então nossa ideia é ocupar esse espaço e você legaliza esse espaço que eu estou ocupando. E isso tem que ser combatido, porque não é a solução para o problema da habitação no Brasil. Nós temos sim que ter programas de habitação, de reforma agrária, para fixar o homem no campo, isso é um elemento importantíssimo, que o Brasil, de 50% a 40% da sua população vivendo no campo, nos anos 70, passou a ter hoje 80%, 90% da sua população vivendo em cidades. Então, houve um esvaziamento do campo enorme, um êxodo sensacional. Então, não dá para dizer hoje, olha, o campo inteiro é dos 5% que sobrou lá. Não é isso. Você tem que criar programas, talvez até para trazer de volta ao campo algumas pessoas que vieram para a cidade se tornaram favelados, se tornaram subcidadãos, porque não tem como sobreviver na grande cidade dignamente. Então, para isso, você tem que fazer a reforma agrária. Mas é para fixar o homem no campo, não é para transformar pessoas em proprietários de terras. Pessoas que não fizeram jus a isso. Você tem que fazer um programa voltado para trabalhador, voltado para quem vai pagar por isso, porque não pode ser de graça, tem que ser pago, de acordo com a capacidade daquele trabalhador de pagar. Então, se ele ganha um salário que tem lá um percentual mínimo para habitação, aquele percentual tem que ser suficiente para ele comprar ou a sua casa própria ou o seu terreninho na reforma agrária. Eu fiz questão Agora, do jeito que está hoje, Douglas, desculpa te interromper, mas do jeito que está hoje, a ideia é a seguinte, olha, isso aqui é meu, eu vou invadir até que vocês me entreguem. Foram cerca de 2.000 pessoas, amigos do Hora Geral e Ronaldo Serápicos. Vocês sabem que bairro é isso? Morumbi. Morumbi. Entendeu? Morumbi tem uma das maiores favelas de São Paulo, né? Pouca gente sabe disso. Uma das maiores favelas de São Paulo fica dentro do bairro do Morumbi. A situação de... Eu não me recordo o nome agora, mas eu fiquei impressionado, eu não conhecia também. Fui na casa de um amigo que mora num prédio alto e você tem uma visão muito próxima, né? É parecido com o Rio. O paulistano sempre falou, fez esse comentário sobre o Rio, né? Que você tem o morro e embaixo a parte nobre da cidade. A favela fica em cima da parte nobre da cidade. O Morumbi é igualzinho. O Morumbi está uma quadra de uma das maiores favelas do Brasil. Bom, vamos continuar agora os jornais locais. Jornal A Tribuna, família luta para salvar Enzo, é um menino que precisa de uma cirurgia urgente, uma cirurgia que custa cerca de 100 mil reais. E aí a gente coloca, nesse caso, Ronaldo, a gente não pode dar esse desconto com relação ao nosso sistema de saúde. Mas existe um aspecto, você se lembra muito bem, faz um tempo, né? Às vezes a minha memória funciona. Teve um paciente de AIDS que ele ficou sem receber o medicamento. Na época, se não me engano, o secretário de saúde era até o Thomas Soderberg, e não teve aquele medicamento e ele veio a falecer. O que eu quero dizer nesse sentido?
A família, será que não poderia entrar na justiça para conseguir um tratamento, uma cirurgia? Não, eu estou falando do Enzo porque ele está estampado no jornal A Tribuna, mas para que, de repente, o Sistema Único banque, para que o governo banque esse tipo de cirurgia, do que expor a família a fazer campanhas e ter um desgaste, por exemplo? Esse caso do Enzo, ele é comovente, é mais uma criança, não é a única, mas mais uma que tem uma doença grave. Aliás, na verdade, o caso do Enzo não é nenhuma doença, ele nasceu com um problema congênito, um problema no sistema nervoso, e ele precisa fazer uma cirurgia de correção, né? Então, muita gente precisa fazer essa cirurgia, às vezes, e são muito caras, porque são procedimentos muito novos, de alta tecnologia na área de medicina. Então, o SUS realmente não tem condição de atender todos. Principalmente, aí eu não sei a especificidade do caso dele, porque alguns tratamentos, por exemplo, experimentais, não são cobertos pelo SUS. Hoje, por exemplo, o SUS, que alguns anos atrás não fazia transplantes, hoje faz. Porque o transplante, que era uma tecnologia experimental, hoje está consolidada. Então, você consegue, até com uma certa facilidade na justiça, um transplante de fígado, por exemplo. Se você já tiver o doador, o hospital, você vai na justiça e consegue. É o caso do Jeová, recentemente, que recebeu o transplante. Eu não sei se o caso do Enzo é o mesmo. De qualquer maneira, as pessoas podem colaborar e uma hora vai chegar num ponto em que o SUS pode dar a sua contribuição. É obrigação do SUS fazer isso e socorrer essas pessoas que precisam de atendimento. Inclusive, eu publicamente quero colocar aqui a produção do Hora Geral para manter um contato com a família, para ver como que nós aqui do Hora Geral podemos ajudar o Enzo. Nós fizemos isso com o Potinhos, né? Isso, que também recebeu um transplante de medula, para que a gente possa colocar a população ajudando e, lógico, não só a população, mas cobrando das nossas autoridades de saúde para a gente tentar resolver. Tem um outro caso interessantíssimo. Eu já tive a oportunidade de conversar tanto com o Dr. Colombo, do Hospital Visão Laser, como também do João Bozaneto, são médicos oftalmologistas que possuem equipamentos de ponta para fazer cirurgia de catarata, por exemplo, mas eles não têm o credenciamento do SUS, porque isso acho que é meio burocrático. Então, muita gente aqui de Santos é obrigada a ir até São Paulo para fazer uma cirurgia, sendo que aqui na região, aqui em Santos, tem, por exemplo, o Hospital Visão Laser, que tem todo esse aparato, mas não tem o credenciamento. É um absurdo. Infelizmente, a burocracia brasileira é um câncer que atinge todas as áreas: saúde, educação, cultura e infraestrutura, né? Nós temos aí a manchete, outra da manchete de hoje da Tribuna, é o atraso do túnel. Exatamente, está aqui, ó. Pode subir. Pura burocracia. Ali, túnel entre Santos e Guarujá tem obra adiada, ou seja, um novo edital será lançado até o final do mês que vem. Burocracia. Então você imagina. As obras começam em 2015. Você imagina a burocracia na área de saúde, né? E você, que é o caso do Enzo. O Enzo, por que a família está correndo? Porque sabe que se ficar esperando a burocracia, a criança morre. Então, eles estão agindo. E, infelizmente, tem algumas situações em que, se você não agir, você vai esperar sentado, porque a burocracia brasileira é terrível. Lenta. Deixa eu ver aqui outra parte do Jornal A Tribuna. Vamos ver ali. Há o espaço vazio, né? O esvaziamento da cadeia feminina. Deixa eu ver aqui o Diário do Litoral, que traz como destaque a seguinte manchete: domésticos vão pagar menos ao INSS. Câmara dos Deputados, projeto que também beneficia patrões, será encaminhado à sanção presidencial, antecipando a manchete do Diário do Litoral. Meu amigo Ronaldo Serápico já fez aí o seu comentário nesse sentido. É uma grande notícia, né? Espero que a presidente tenha sensibilidade de não vetar o projeto, de não apresentar emendas, porque o que aumentou a arrecadação, antigamente todo doméstico era informal. Era raríssimo um doméstico ser registrado a sua carteira. Aí, de repente, começaram a incentivar e muitos patrões começaram a registrar. O INSS já cresceu o olho nessa arrecadação. Dá para arrecadar mais aí. É uma arrecadação que alguns anos atrás não existia. Então, não tem sentido agora você penalizar essas pessoas que saíram da informalidade, que se apresentaram, os patrões e os empregados que se dispuseram a pagar isso daí. Então, eles vão pagar um pouco menos. E eu tenho certeza que vai aumentar o número de carteiras assinadas assustadoramente, porque ainda tem muita gente sem carteira assinada. Agora, Ronaldo. E talvez o Brasil siga o caminho oposto dos outros países, Douglas, desenvolvidos, que acabaram com a profissão do doméstico, né? Nos Estados Unidos, é muito raro você ver uma família que tem empregado doméstico. E se você se lembra que há uns 20, 30 anos atrás, a maioria dos brasileiros iam para os Estados Unidos justamente para trabalhar como doméstico. Hoje são os imigrantes que tomaram conta, são jardineiros, são faxineiros, motoristas. Mas são raros, né? Hoje em dia a família de classe média não tem mais dinheiro nos Estados Unidos para pagar um doméstico.
Então, eles praticamente sumiram. O Brasil talvez possa ir nessa contramão. Muita gente diz que é impossível, mas eu acho que ainda é possível. Porque é uma profissão digna, é uma profissão bem remunerada, né? Ela tem uma flexibilidade que, às vezes, o emprego normal não tem. Né? Eu conheço uma moça que criou 3 filhas, formou as 3 na universidade, comprou a sua casa própria. Né? Tem muito médico, engenheiro por aí que não consegue fazer isso. Tem muita gente com diploma que não consegue fazer isso. Então, é uma profissão ainda boa, que pode dar trabalho para muita gente ainda, né? Tem gente que sai, é demitido da indústria, às vezes fica 1 ano desempregado. O trabalhador doméstico não fica 1 dia desempregado se quiser. Pelo contrário. Então vamos ver se de repente diminuir o INSS, facilitar a vida do empregador para ficar mais fácil de recolher os tributos, a gente mantém essa categoria que é muito digna e faz parte da nossa cultura. Além da sensibilidade da presidente Dilma citada pelo Ronaldo Serápicos, é um bom ano, é um ano eleitoral, né? Deixa eu ver aqui a outra parte do Diário do Litoral. Vamos ver aqui a outra parte. Está ali, professores cancelam votação na Câmara. É queda de braço em Guarujá. Eu tenho 2 aspectos muito rapidamente, que a gente está em cima da hora. Quando o Ronaldo Serápicos vem, são muitos os assuntos e o tempo é curto. Você vê, esse retrato, eu gostaria de ter uma outra legenda, por exemplo. Gostaria que tivesse aqui embaixo, Ronaldo Serápicos, população enche, superlota as câmaras municipais, porque na realidade é o local que a população tem que ver como o seu representante, os vereadores, estão trabalhando. Nesse caso, nessa foto do Diário do Litoral, mostra os professores que já prometeram greve para o dia de amanhã, por causa de um aumento salarial, e a prefeitura já diz que não vai dar aumento, né? Então está essa queda de braço. Nesse caso, a gente está falando de uma categoria importantíssima, que são dos professores, e a prefeita Maria Antonieta é professora. Então aí já cria aquela rusga. Por que não ceder um aumento? Por que não dar uma atenção aos professores? Como é que você vê esse impasse no Guarujá? Olha, nós temos uma questão que pouca gente leva a sério, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela é muito rigorosa e ela limita os gastos que o município pode ter com a sua folha de pagamento. Se ultrapassar? Se ultrapassar, dá até prisão para o prefeito. Pode perder o mandato, pode ser cassado, etc. Então, os prefeitos procuram segurar o máximo possível isso daí. Eu tenho certeza que a prefeita Antonieta, que é professora de coração, ela gostaria muito de dar esse aumento, mas às vezes não é possível, né? Você tem que ter muita competência, muita capacidade administrativa para alocar melhor os recursos. Para você conseguir dar aumento hoje real para o servidor municipal e para o professor, que são as 2 categorias que mais reclamam nos municípios aqui de salário, você tem que ter uma capacidade administrativa de mexer aquelas pedrinhas, entendeu? Você tirar gastos, realocar verbas, recolher gastos e... Quer dizer, são poucos os prefeitos preparados para fazer isso, essa que é a verdade. E são poucos também os instrumentos que a legislação concede ao administrador para fazer essas mudanças. Ele é muito engessado, né? Um desses problemas é a folha de pagamento por si só. Você, por exemplo, não pode mandar embora um funcionário que não produz, porque ele é estável, porque ele não é selitista. Então, enfim, eu acho que estava na hora de repensar a forma de administrar a legislação que organiza a administração dos municípios. Porque hoje o prefeito tem pouca coisa a fazer. E outra coisa, Ronaldo, de repente, algo, por favor, me corrija. Na educação, os municípios não podem gastar mais do que 25%, mas já na saúde, que tem 15%, muitos chegam a 30%, o dobro. Não, mas você poderia até mais, tem os mínimos, né? Na verdade, tem os valores mínimos, mas isso também acaba dando uma engessada no seu orçamento. Você sabe que daquele dinheiro todo que você arrecada, você tem uns 10, 15% que você modifica. Não é nem para investimento. Não, que você consegue, da pasta que você consegue encaixar em outras prioridades. Para sobrar dinheiro de investimento, hoje eu acho que nenhum município da Baixada consegue ter sobra para investimento. Mas se essa análise do Ronaldo Serápicos, que eu julgo procedente, seja a realidade do Guarujá, que a prefeita converse com os professores e demonstre total apoio e entendimento para que a categoria e principalmente os alunos não sofram com a falta da aula, né, por causa da greve. Tem que ter diálogo. O diálogo é fundamental e a gente já colocou à disposição no dia de ontem o espaço no Hora Geral para que a gente possa ouvir alguém, ou a prefeita ou a secretária, para explicar como que estão as negociações. Deixa eu ver aqui, Peixe... volta só rapidinho ali, olha lá. O Peixe recebe o Verdão na Vila, hoje, né? Palmeiras. Ciméria de Santos continua sobrecarregado.
Deixa eu ver aqui. Agora sim, por favor, vamos, Jornal da Hora. Olha só, vai ter eleição. A hashtag vai ter eleição. E olha aqui, um monte de candidato, hein? Vários candidatos. Pelo que eu estou vendo aqui, esses são os candidatos da nossa região. E eu vou me conter de não citar o nome de nenhum deles, porque senão do jeito que é, você fala o nome meu, esqueceu do outro, Na verdade, nós temos 70 e poucos candidatos, né? A própria fotografia, a própria imagem do Jornal da Hora já não retrata todos os candidatos. Não, exatamente. E nós temos aqui representantes que eu estou vendo, ó, da Câmara de Santos, da Câmara do Guarujá, São Vicente. Olha só, tem várias pessoas, temos ex-prefeitos. Acho que estão os mais conhecidos, realmente. Exatamente. Né? Você não está aqui, Ronaldo? Você não é candidato? Graças a Deus. Ah, não é? Ah, pensei. Deixa eu ver outra parte aqui do Jornal da Hora, na parte de baixo. Ah, agora é o Expresso Popular. Né? Profissas da morte fuziram 2 no Guarujá. Bom, esse retrato, Ronaldo, é algo que já preocupa a população no Guarujá e eu não sei como que a prefeita Maria Antonieta vai resolver. Ou seja, em 15 minutos, 2 homens são executados na Enseada, no centro. Morador de rua é assassinado. A gente fala da Enseada, a gente nem fala dos bairros carentes de Vicente de Carvalho. A segurança sendo um problema na nossa região. O governo municipal no Guarujá é refém. É refém. Basta dizer que um secretário municipal, o principal secretário municipal, foi fuzilado alguns 2 anos atrás. O Ricardo Joaquim. O Ricardo Joaquim, na frente de 40 pessoas, tomou 5 tiros. Então, na verdade, o governo municipal, o Guarujá, tem pouco a fazer na área de segurança. Ele pode, no máximo, colaborar com as autoridades estaduais, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil para combater isso é coisa de crime organizado e profissionalizado, né? E de milícias também que tomaram conta de algumas favelas no Guarujá. Então, o governo lá hoje é mais refém do protagonista. Eles estão também, eles temem pelas suas vidas. A prefeita é uma que não sai de casa sem segurança. Exatamente. Agora é triste, porque a gente fala de uma cidade tão bela como o Guarujá, pois né? Ficou... A pérola do Atlântico. Mas não é uma só característica do Guarujá. Não. Praia Grande é assim, o litoral Cubatão é assim, São Paulo. Cubatão já alvejaram o prefeito, né? Já mataram vereadores. Então... Está feia a coisa na segurança. Bom, essas foram as manchetes dos principais jornais desta quinta-feira. Agora, rapidamente, algumas informações. Foram transferidas na manhã de ontem as últimas 24 presas que estavam na cadeia feminina de Santos, anexa ao 2º DP. Elas foram levadas ao presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Outras 81 presas já haviam sido transferidas para outros presídios do estado. Ao todo, 105 mulheres estavam na cadeia, que tem capacidade para 60. Por apresentar superlotação e péssimas condições na estrutura, a Justiça determinou que a transferência de todas as presas fosse realizada até o dia 5 deste mês. Mas o local só foi totalmente desativado ontem, 11 dias após o prazo final dado pela Justiça. Mais uma informação: 50 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária na noite de terça-feira. A droga estava no porta-malas do carro no quilômetro 59 da rodovia dos Imigrantes em Cubatão, falando das cidades próximas a Cubatão. O suspeito foi preso e confessou ter comprado a droga no bairro do Sabuó, em Santos, para revender na cidade de Jundiaí. Você percebeu? Posse de Cubatão, que pegou aqui em Santos e ia vender em Jundiaí. Aí chegou em Santos de onde? É produzido aqui, veio exportada, veio importada? É made in Brasil ou made in Paraguai? Não, maconha o Brasil produz bem também, mas é lógico que nós temos ainda uma importação grande. Sim. Mas como é que chegou em Santos, embaladinha, daquele jeito, bonitinha, você viu? Os tijolinhos. É um esquema profissional. Pelo jeito é coisa de uma quadrilha grande que está por aí. Não adianta pegar só um, tem que pegar quem produziu isso aí. E na realidade, quando a gente vê uma foto como essa dessas drogas, a gente sabe que muito mais, de alguma forma, entra aqui na nossa região. E nós temos, olha lá, a foto mostra muito bem, totalmente embalados. E nós temos aqui um sistema que poderia monitorar essas entradas, que é Litoral Sul, que é o Porto, que é a rodovia Anchieta. O Marcelo Bueno, que esteve aqui, o diretor executivo da Agência Metropolitana, falou do GAMESP, ou seja, um sistema de monitoramento aí, metropolitano para tentar também ajudar na segurança. É uma alternativa. Sim, sem dúvida. Agora, você tem um circuito para fechar, né? Porque o tráfico de drogas não é só a droga. O tráfico de drogas é a arma, o tráfico de drogas é a lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas também é o controle das regiões onde há a distribuição da droga. Então, você combate o traficante não é só prendendo a droga, por incrível que pareça. Se você controlar as armas que entram no país, se você controlar o fluxo de dinheiro, porque esse dinheiro hoje, antigamente,
Já passou o tempo que o traficante guardava o dinheiro debaixo do colchão. Hoje o traficante investe. Exatamente. Coloca o dinheiro no banco, cobra juros, coloca até dinheiro na bolsa. Então esse dinheiro está circulando e às vezes sendo lavado em outras atividades. Então tem várias maneiras de você combater hoje o traficante. O governo precisa ter uma estrutura de inteligência para começar a criar essas estruturas. Rapidamente, nós temos aqui, olha, desde o dia 11 de julho, uma família desesperadamente está à procura de um cachorro da raça Poodle, médio de cor branca, que atende pelo nome de Pluff. Ele tem 4 anos e meio e desapareceu na esquina da rua Governador Pedro de Toledo com a Washington Luiz, em Minas Gerais, aqui no Canal 3. Quem tiver qualquer informação pode ligar para o telefone 3289-1751. 3289-1751. Eu tenho a certeza que você irá colaborar. Vamos até Peruíbe, lá na cidade de Peruíbe, a empresa Intersul, que era responsável pelo transporte público da cidade, teve indeferido nesta quarta-feira o pedido de liminar para continuar operando na cidade. A prefeitura rescindiu o contrato com a Intersul na semana passada. Os novos ônibus da transportadora turística Estrela Maior estão circulando desde a última segunda-feira e a empresa contratada emergencialmente garantiu que irá aproveitar de 80% a 90% dos funcionários da Intersul. Excelente iniciativa. O contrato com esta nova empresa tem duração de 180 dias até que seja preparada uma nova licitação. E já tem muita gente em Peruíbe falando positivamente dessa nova empresa, né? Que ela está atendendo às expectativas dos moradores e dos usuários do transporte coletivo. Rápido intervalo, na sequência eu volto com Hora Geral, tem o trânsito e o Ronaldo Serápicos continua conversando com a gente aqui e você participando no 3041-6777. Eu volto já.